Olá pessoal, estamos aqui para apresentar um trabalho para a disciplina de controle clássico para o DFE Itabira. O professor orientador é o João Lucas e vamos falar sobre o controle de luminosidade. Os integrantes do grupo são Júlio César, Luiz Carlos, Felipe Daúde e eu, André Felipe. Para começar, vamos falar sobre o que é um sistema de controle. Um sistema de controle tem o objetivo de controlar uma determinada saída de acordo com o desempenho e de um processo determinado, dado uma entrada específica. Para desenvolver o controle, é necessário uma análise do sistema em malha fechada e o seu comportamento. Daí, então, desenvolve um projeto especificando o comportamento do sistema e também as características desejadas. Mas o que é a malha fechada? É uma informação que o sistema recebe sobre sua saída, que é utilizada na entrada para se manter o controle, ou seja, o sistema recebe um sinal na saída e essa informação é alimentada na entrada. Esse é um diagrama de blocos genérico simplificando como funciona um sistema com realimentação ou feedback. O sistema recebe uma informação de referência que entra no controlador e esse controlador é mandado para o atuador e desenvolvido no processo, e essa saída é alimentada novamente na entrada pelo um sensor e é gerado um erro, e esse sistema é contínuo. Aqui um outro diagrama de blocos genérico mostrando um controle de um sensor de luz num certo ambiente e funcionando do mesmo jeito que o anterior diagrama de blocos anterior. Recebe uma luminosidade desejada por um sensor de luz que compara essa luminosidade com a do ambiente e é transmitida para uma lâmpada que é controlada e comparada com recebendo o distúrbio do ambiente e rodando novamente esse ciclo. Esse é um exemplo de uma resposta a uma entrada, uma resposta a um controle de luminosidade, mostrando que a luminosidade do ambiente varia de acordo com a luminosidade da lâmpada e a luminosidade da lâmpada varia de acordo com a luminosidade desejada. Bom, pessoal, o André fez uma introdução para vocês aí, né? Agora a gente já tem um conhecimento legal, já tem uma noção do que é um sistema de controle, para que serve um controle, né? O que é um controlador. Ele fez a explicação também do que é um controlador, né? Em malha fechada, com realimentação, que é utilizado nesses projetos, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre os tipos comuns de controle, tá, pessoal? Eu sou o Júlio César e vou apresentar para vocês agora um pouquinho mais sobre isso. Bom, basicamente, nós vamos trabalhar com o controlador P&D em nosso trabalho. Então, é melhor, para o nosso entendimento, entender um pouquinho mais sobre cada um deles. Para que servem esses tipos de controladores? O controlador mais conhecido como P, né, que é o controlador proporcional. Para que serve ele? O controlador proporcional ele tem como característica básica aumentar a velocidade de resposta de um sistema. O que isso quer dizer, pessoal? À medida em que aumentamos esse controlador, a resposta do sistema tem uma velocidade maior. Só que a gente tem que ter um detalhe prestar atenção, pessoal, porque é o seguinte, se esse ganho for exageradamente grande, ou seja, ele ultrapassar os valores necessários daquele tipo de projeto, tá? Isso pode causar uma oscilação muito grande no sistema, e isso leva o sistema à instabilidade. Isso é uma coisa que nós não estamos buscando, tá bom? Um sistema, quanto mais estável, melhor, porque a gente tem uma noção melhor do seu comportamento, de como efetuar os controles. Então, tenha atenção nisso. O controlador proporcional ele mexe na velocidade. Quanto maior o controlador proporcional, maior a velocidade, mas ele não pode ser tão alto, senão ele pode levar o sistema à instabilidade, tá bom? Bom, o famoso PI, ou parte do integrador, tá, pessoal? Ele serve para quê? Basicamente, ele serve para ir somando o erro ao longo do tempo, tá? O que isso faz? A principal característica desse controlador, ele conduz o erro do nosso controle a zero, pessoal. O que isso quer dizer? À medida que esse controlador, a gente pode observar que ele utiliza a integral, né, pessoal? A característica básica da integral é a somatória de áreas, né? No nosso controle ele vai fazer de erros. Ou seja, ao longo do tempo, ele vai tender o erro do nosso sistema a ir a zero. O quão rápido ou quão lento vai ser essa tendência vai depender dos parâmetros utilizados no projeto. Mais para frente nós vamos explicar detalhadamente como que foi feito, como que foi calculado e como foi encontrado o KI do nosso projeto, tá bom?
Bom, e tem também aqui, já é o casamento dos dois, que é o PI, proporcional integral, que é um tipo de controlador que possui tanto a parte proporcional quanto a integral. Aqui tem dois gráficos que demonstram, né, eles simulam o comportamento deles. Se observarmos nesse primeiro gráfico, a ação integral, como eu expliquei agora há pouco, né, com a sua característica de ir ao pouco e somando os erros, a gente pode ver a inclinação do gráfico. O erro ele se mantém, né, e a ação proporcional, por consequência, vai se manter também. Aqui um gráfico simplesmente mostrando o mesmo comportamento se observarmos. A ação proporcional se mantém e a integrativa ele vai se alterando. O controle derivativo, pessoal, ele também é utilizado. Geralmente ele vai ser utilizado casado com os outros controladores. Muito difícil ele ser utilizado, seja na indústria ou em diversas utilizações sozinho, tá bom? Ele é o controlador derivativo. E ele trabalha com o que a gente chama de velocidade antecipativa. Essa característica é basicamente porque, pessoal, ele trabalha com a derivada, né? A gente sabe que um derivador ele trabalha com, a grosso modo dizendo, tempos futuros, tá bom? Uma coisa muito importante da gente saber é o seguinte: o controlador com a parte derivativa, principalmente quando ele está sozinho, ele se torna muito sensível a ruído. Por quê? Justamente por se trabalhar com fatores antecipativos. Então a gente tem que tomar cuidado nos valores do controlador derivativo. Na maioria das utilizações da indústria, ou vistos em principalmente laboratórios de disciplinas práticas, nesse tipo de utilização, geralmente o controlador derivativo não se faz necessário, mas quando for necessário utilizar o controle derivativo, a gente pode utilizar parâmetros de KD bem baixinho, parâmetros pequenos. O proporcional derivativo seria o casamento do P com o D. Isso aqui não tem muito segredo. Aqui mais ou menos um gráfico genérico, tá, pessoal? Simplesmente para mostrar o comportamento. Podemos observar que o controlador proporcional P ele vai crescendo ao longo do tempo, como se era de se esperar, mas como eu falei agora há pouco, pessoal, por se tratar de um sistema antecipativo, né, o derivador, a gente pode observar que ele já começa em valor acima, ou seja, é como se ele já tivesse antecipado a ação do próprio controlador proporcional, que é o responsável pela velocidade. E chegamos no final, o mais robusto e completo dentre as metodologias utilizando esses três componentes, que é o quê? Proporcional, integral, derivativo. Popularmente conhecido como controlador PID, pessoal. É o que nós vamos utilizar no nosso trabalho, tá bom? Aqui é o casamento das três características, como eu disse, a proporcional, a integrativa e a derivativa. Podemos utilizar eles separadamente, existem outros tipos de controladores, como por exemplo controladores de avanço e atraso, entre outros. A característica do derivativo é justamente de avanço por se tratar de tempos antecipativos. Já do integrador é o de atraso, porque como ele trabalha com a somatória dos dados, então isso faz com que atrase um pouquinho o sistema, tá bom, pessoal? Alguns métodos para determinar esses parâmetros são existentes, mas não tão utilizados. Um deles é o Ziegler-Nichols, né? Esse método ele é aconselhável na seguinte situação: quando não se tem nenhum conhecimento do comportamento do sistema, quando não se tem comportamento do sistema, não temos ainda noção do que esperar, então ele é baseado em que vamos trabalhar com o que se chama de ganho crítico. O que é isso? Nós vamos analisar o comportamento do sistema, definir um ganho crítico e a partir daí fazer os cálculos. Esse método ele é caracterizado por já possuir valores pré-determinados, tá? Ou seja, você vai seguir uma tabela a partir do valor crítico e a partir desses valores a gente vai aproximando, vai fazendo ajustes finos após esses valores. Não é um método muito aconselhado porque ele não traz uma aproximação real do que realmente nós buscamos, nós queremos. Mas ele serve basicamente quando não se tem informação alguma. Então, para não se partir do zero, vamos assim dizer, pode ser utilizado o Ziegler-Nichols. Não foi o método utilizado nesse trabalho, vamos escrever mais para frente. Aqui um exemplo, né, do gráfico, podemos assim dizer, de resposta de um controlador P. Se observarmos aqui na legenda no canto, aqui os valores do ganho, né? Então, variando o ganho, o que está acontecendo com o gráfico? Então, a gente pode observar que com 1 ele manteve. A partir de 5 com 10 aqui já de valor, ocorreu aqui, a gente pode observar que a acomodação do sistema acontecendo mais ou menos nessa faixa, né? Entre 0,8 e 0,1. E aqui aconteceu uma coisa, um comportamento, essa onda acima, o que a gente chama de sobressinal, ou muitas vezes também descrito, né? Vamos assim dizer, na bibliografia como overshoot, é o termo que nós vamos trabalhar aqui, que nós vamos usar. É um dos parâmetros de referência para um sistema de controle, é o overshoot, e nós vamos falar mais para frente também.
Aqui é o exemplo de um PI. A gente pode observar, se voltarmos aqui, ele tem uma pequena diferença, mas justamente pelo fato de trabalhar já com um erro de forma, sempre tendendo a zerar, então mais uma vez aqui temos a variação dos valores. Aqui o do P&D, que já são os três juntos, então a gente pode observar que o tempo de acomodação gasto já foi menor, o overshoot, né, esse pico já foi menor, agora não chega nem até 1.4, então isso prova que realmente o controlador P&D pode ser muito interessante em diversos casos. Olá pessoal, é o André novamente e eu vim para falar para vocês as aplicações possíveis de um controle ou do controle ou da automação. As aplicações de sistemas de controle são inúmeras hoje em dia, desde controles de P&D de cafeteiras até pás de asas de avião ou de controle de foguetes. Todo lugar que se olha tem controle. Até num controle de rotação de um veículo por sistemas de controle, portanto controles P&D, como foi dito pelo Júlio, e também controle de avanço e atraso de fase. Por que nós escolhemos fazer o controle de luminosidade? Bom, hoje em dia a comodidade deixou de ser um luxo e começou a ser necessidade. Em muitos locais, vamos dizer, de trabalho ou até locais de descanso ou de distração, acontece em controle de luminosidade. Vamos dizer, no caso de uma sala de cirurgia, é um caso extremo onde a luz é muito importante para que o profissional consiga enxergar, vamos dizer, fazer o seu trabalho de acordo com a capacidade máxima que ele tem. Portanto, desde um controle de luminosidade é muito importante hoje, mesmo parecendo ser uma coisa assim em vão, né? Podendo também, além de tudo, reduzir no consumo de energia, porque um grande consumo de energia hoje vem da iluminação, satisfazer regras de residências e residências industriais e contribuir, né, para a sustentabilidade em prédios. Bom, pessoal, aqui é o Júlio César de novo. Voltei porque agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto, né? Agora o nosso foco agora é o nosso projeto, o que foi feito, como foi feito. Como foi falado no início do vídeo pelo André, o nosso trabalho se consiste na controle de luminosidade. Foi feita uma maquete simulando uma casa com janela, portas. Então, o controle da luminosidade dessa casa foi baseado tanto em distúrbios externos, que eu vou explicar mais para frente, como outros tipos de comportamento normal também. Vamos trabalhar aqui agora com alguns passos, tá? Nesse caso aqui são só uns passos genéricos para mostrar como que foi feito o trabalho. O primeiro deles é o quê? Transformar requisitos em um sistema físico, tá, pessoal? Desenhar um diagrama de bloco funcional, criar um esquema, desenvolver um modelo matemático, né, que é conhecido na área como diagrama de blocos, reduzir esse diagrama de blocos, que no nosso caso a gente já vai apresentar para vocês o reduzido, no final, analisar e projetar, e no final também vamos fazer uma demonstração da simulação de como foi feito os resultados e do funcionamento da casa em si, da maquete, com o controle. Isso aí nos dá um parâmetro para que possamos comparar os resultados do projeto simulado com o projeto real. Transformar requisitos em um sistema físico basicamente é o que, pessoal? Vocês lembram que a gente viu no início do vídeo sobre o controlador em geral, o funcionamento? Aqui está o exemplo do nosso sistema, que é basicamente o que? A luminosidade desejada, que é aquele valor que nós gostaríamos de atingir. O sensor de luz, nós utilizamos o LDR, vamos falar um pouquinho mais para frente. Aqui a gente pode observar, pessoal, que tem um distúrbio do ambiente. O que seria isso? É isso que vai afetar no nosso controle, que seria a luz. Seja ela, no nosso caso, pode ser uma luz externa, né, que a gente vai ativar ela de diversas maneiras nos nossos testes, pelo telhado, pelas janelas, pelas portas, para observar o controle de fato do nosso projeto. O passo 2, desenhar um diagrama de bloco funcional. Esse aqui já é voltado ao nosso projeto, onde podemos encontrar aqui o microcontrolador utilizado, que é o Arduino. Nesse projeto foi utilizado o Arduino Mega 2560. LEDs, que são as luzes internas do nosso sistema, ou seja, as lâmpadas que sofrerão esse controle.
o ambiente, que no caso nosso é a casa, é uma maquete de uma casa, e o LDR, que são basicamente o circuito. Esse é um esquema, tá, pessoal? Só para entender como que é feito. Utilizamos uma protoboard, um Arduino, como eu falei, LDRs, resistências para poder fazer esse circuito funcionar. E esse exemplo aqui, pessoal, não é o exemplo real do nosso projeto. Isso aqui é apenas um esquemático para que possamos entender como que é feito o projeto. No nosso circuito foi utilizado mais de um LED, foram utilizados 5 LEDs em série para poder melhorar esse desempenho. Tá? Então esse aqui é apenas um genérico, para termos uma noção do casamento entre uma protoboard e o Arduino. O modelo matemático, né, que na área de controles é caracterizado e denominado como função de transferência. Nós obtivemos essa função de transferência através do MATLAB e nós utilizamos uma técnica que é a técnica mais aconselhável dentro da área de controle, que é você analisa o comportamento do sistema em malha aberta sem a ação de nenhum controlador. Então nós temos ali um parâmetro inicial, né, do comportamento do sistema. A partir dali os ganhos que eu expliquei previamente, PI, PD e o proporcional. Então a partir daí nós vamos ter os parâmetros. O Felipe agora vai passar para a gente, vai explicar um pouquinho melhor sobre como foram encontrados esses valores e quais os passos seguidos. Então, galera, eu vou dar uma explicação aqui, como o Júlio já falou, de como nós obtivemos a nossa função de transferência através do MATLAB. Nós utilizamos a ferramenta de identificação de sistemas do MATLAB. O comando é o ident. Aí ele abre essa janela, onde vocês veem data, import data. Você vai colocar, no caso a gente já tinha o nosso sistema montado, nós em malha aberta, sem a realimentação do sensor, nós então setávamos um valor de luminosidade, um valor da potência do LED na entrada e víamos a saída. Aí pegamos esses valores, 90% desses valores, em torno de 225 amostras, nós utilizamos para estimar a nossa função de transferência, onde está o estimate ali. Você estima a função e manda para o workspace do MATLAB. E os 10%, ou seja, 25 amostras, nós utilizamos para validar a função de transferência que foi estimada. Então, a gente precisa ter o sistema em malha aberta, ajustar valores fixos na entrada e observar a saída, anotar os valores encontrados, usar esses 90% dos valores anotados para estimar a função de transferência, os outros 10% para validar a função. Então, a função do nosso sistema que foi encontrada usando esse método foi essa, que em cima a gente ficou com 0.9361 sobre S mais 0.9457. Bom, o nosso sistema, então, ele é um sistema de primeira ordem. E a gente, então, vai sintonizar a partir dessa função de transferência. Então, no início a gente falou da sintonia de Ziegler-Nichols. A gente utilizou... A gente fez pela sintonia de Ziegler-Nichols, utilizando a função de transferência, e obtivemos os ganhos KP e KI, e não tivemos KD, porque KD é igual a 0. Porém, a gente utilizou uma outra ferramenta. Então, o que a gente fez lá, a gente então aplicou um degrau na entrada do processo a ser controlado em malha aberta, para identificar o comportamento do processo através do sinal de saída. Foi o que a gente fez no passo anterior, que na verdade não é um passo, a gente pulou para obter via simulação, para estimar o sinal, sendo que a gente já tinha o sistema montado. Então, o nosso sistema tem comportamento não integrativo. Então, estimamos através do dente, porque ele se comporta como um sistema de primeira ordem. Então, nós plotamos o diagrama de lugar das raízes, que é um dos conceitos aprendidos na disciplina. Percebe-se que a gente tem apenas um polo no SPE, que é no semiplano esquerdo, então ele é um polo real, e o nosso sistema, então, é estável.
Então a resposta ao degrau unitário da nossa função foi esse gráfico que vocês estão vendo aí, que está como figure 2. Essa é a resposta. Então reparam que a dinâmica do nosso sistema ela é bem rápida. Ele entra em regime permanente com 0,15 segundos, que é um sistema muito rápido. Então a definição dos parâmetros KP, KI, KD. A resposta do degrau unitário, nós vimos no sistema que é extremamente rápido, então a gente vamos definir os parâmetros. Aí primeiro a gente levou em consideração essa tabela, que tem um tempo de subida, sobressinal, tempo de acomodação. Para utilizar o método de Ziegler-Nichols, ele é um método que, teoricamente, você é tentativa e erro. Porque você aumenta o valor de KP com o seu sistema até ele ficar puramente oscilatório, até ele começar a oscilar, no caso. Quando ele começa a oscilar, você define o seu K crítico e o seu tempo crítico, e você define todas as outras variáveis de KI e KD a partir dessas duas, KC e TC. Então, um controlador KB irá reduzir o tempo de subida e irá reduzir, mas não eliminar o erro em regime permanente. Um controlador KI irá eliminar o erro em regime permanente, mas irá piorar a resposta transitória. Um controlador derivativo KD terá o efeito de aumentar a estabilidade do sistema, reduzindo o sobressinal e melhorando a resposta transitória. Então, não é ruim. Não, eu acho que o mais interessante para o nosso sistema é eliminar o erro em regime permanente. Não importa muito as outras coisas, né? Porque o nosso sistema é muito rápido. A gente só não pode ter uma resposta de oscilatória muito ruim. Então a gente deve ficar bem de olho no parâmetro KI. Então a outra ferramenta que a gente usa para tunar, né? Não seria tunar, mas para definir os parâmetros P e D, tem um programa no MATLAB que é o PID Tuner, que a partir da sua função de transferência, você importa a sua função de transferência nessa ferramenta. Você escolhe que tipo de plot você quer, aqui no caso o step. O tipo de controlador, onde está P aqui, você pode ver que você pode trocar para P, PI, PD, PID, qualquer tipo de controlador que você quiser. E aqui você escolhe a resposta do sistema, se você quer ela mais rápida ou mais lenta. Então, como o nosso sistema muda em 0,15 segundos, a gente tem que ter uma resposta mais rápida. Então, aqui a gente botou para 1 segundo a resposta do nosso sistema, entrando aqui em regime permanente em 3.5, 3.4. E assim ficou pelo PID Tuner o nosso plot, o step, com os parâmetros de controle aplicados. Então aqui foram os valores da curva já após os parâmetros de controle. Então ele encontrou 17.558 para KP, 21 para KI e 0 para KD. Então aqui a gente tem um tempo de subida de 0,667 segundos. Entrou em regime permanente 3.42, tem 22% de overshoot. E o nosso pico é de 1.22. Então a estabilidade em malha fechada ele está estável. Enfim, vamos falar agora um pouco sobre os softwares que a gente utilizou, que a gente não utilizou apenas o MATLAB, a gente utilizou também o Processing. Eu botei o nome do autor dessa front-end, que é uma interface feita em Processing, na qual ele leva em consideração todos os parâmetros. Você pode mudar os parâmetros à medida e você consegue plotar, ver onde está o seu setpoint no seu Arduino, os seus sensores, que é o valor em vermelho, o setpoint em verde, e a saída do seu PID aqui embaixo em azul. Então aqui ele tem um automático manual, que é esse toggle. Aqui você vê o valor que está o setpoint, o valor da sua entrada e o valor da sua saída. Essa entrada aqui então é o valor que o sensor está lendo, né?
Então aqui você pode mudar os parâmetros de KP, KI, KD à medida que o programa e clicar apenas nesse botão Send to Arduino para trocar os parâmetros. No nosso código tem que ele pega o KP a partir dessa interface aqui. E o processo usa também comunicação serial para comunicar com o Arduino. E esse toggle é se a sua saída é proporcional à sua entrada ou inversamente proporcional. Então você tem que ficar de olho nesse valor porque você vai utilizar. O que a gente concluiu com esse trabalho, a gente vai mostrar depois nosso vídeo, vamos fazer uma explicaçãozinha. A gente filmou dentro da nossa planta, fizemos alguns tubos, mas a gente já vai apresentar a conclusão que nem tudo funciona como é para ser na teoria, que na prática as coisas são um pouco mais difíceis ou mais fáceis. Se você você consegue fazer um controlador com Arduino fácil hoje em dia. Você pode chutar valores. Existe uma biblioteca em Arduino que você tem um autotune. Às vezes, se você focar matematicamente é algo muito complicado, mas se você tiver se você quiser fazer um sistema simples, igual um sistema de controle de luminosidade, como é um sistema de primeira ordem, ele é simples, um controle de temperatura, sistema de primeira ordem em geral, acho que as pessoas com um pouco de estudo em todos os materiais disponíveis na internet têm capacidade de fazer um controlador PID. Então aqui, as contribuições de terceiro, eu coloquei que a gente utilizou a PID Front-End do Processing pelo Brett Beauregard. A gente usou também a PID Library, que é a biblioteca PID do Arduino, pelo Brett Beauregard. E também utilizamos o Autotune PID, que também foi pelo Brett Beauregard. Então é isso, agora a gente vai colocar a nossa planta, né, a nossa mini maquetinha que a gente filmou, o processo de... Estamos montando, né? A casinha ela é aberta por baixo e aí nós colocamos o protoboard dentro, contendo o potenciômetro para o set point, que dá acesso pela janela da esquerda. E você tem também 3 LDRs, que são os resistentes sensíveis à luz. Cada saída vai numa leitura analógica cada LDR vai numa leitura analógica do controlador, que é o nosso Arduino. E a gente implementou um filtro, mas não foi necessário. Então agora nós vamos abrir a janelinha para reparar nas lâmpadas, né? Que se você reparar pela luminosidade que a câmera grava, você consegue ver que tem alguma alteração. Depois, em cada teste a gente vai fazer vários testes. Agora nós jogamos a luz do celular pela janela. Você repara que o sistema desligou. Quando a luz do celular sai, ele liga. E percebe-se que ele responde muito rápido. É muito provável que seja consistente com o tempo da nossa simulação. Agora a gente deu uma ajeitadinha na casinha porque a lâmpada externa estava atrapalhando. Estava dando em cima para ver se tinha alguma alteração. Agora a gente está mudando o set point pelo potenciômetro. Está no máximo. Você vê que o brilho é muito mais intenso do LED. E agora a gente vai fechar a casinha, ver se esse brilho se mantém ou se tem alguma modificação. Bom, não tendo acontecido nada, você repara que o brilho do LED está totalmente mantido estável. Agora a gente vai abrir a janelinha e alterar com o celular. Então, agora a gente vai sambar o celular em frente à janela. Você repara que a luminosidade que pega no LDR afeta intensamente. Antes, quando a gente tinha um valor de KI muito alto,
o LED ele piscava, ele ligava e desligava na resposta transitória, porque era uma resposta muito oscilatória, era ruim. Nós diminuímos o valor, então agora a gente vai mostrar a curva. Então, o que a gente pode ver nessa curva? Você vê que à medida que a gente aumentou, o setpoint aumentou a quantidade de luz que estava sendo captada pelo LDR. Então aí está a PID Front-End pelo Brett Beauregard. E o nosso código, que é... A gente utilizou o Sample Code e criou em cima dele, porque o Sample Code ele realiza... O Sample Code ele realiza... Ele pega os parâmetros de KP, KI e KD da PID Front-End. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.